sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso do Gabriel Zessin. Gabriel, você tem 30 minutos aí para apresentar? Depois a gente passa para a fase de admissão. Beleza. Vamos lá então. Bom, realmente bom dia, pessoal que veio assistir. Bom dia, banca, né? Madalena, Luiz e Edson. Meu trabalho de conclusão de curso, né, é o Relational to Graph, migração de modelos relacionais para modelos orientados a grafos em bancos de dados no SQL. Ele foi orientado pelo Edson, né? E essa área de banco de dados não relacionais, ela é uma área relativamente nova, né? Na área de banco de dados, os bancos de dados não relacionais são relativamente novos, então não tem muitos trabalhos ainda sobre essa área. E então eu acabei escolhendo para, né, tentar ajudar no amadurecimento dela na literatura. Espero conseguir contribuir com ela. Então, um breve roteiro de como a apresentação foi organizada. Vou dar uma introdução ao tema, né, mais uma contextualização sobre esses bancos. A motivação do porquê ter escolhido esse tipo de banco de dados. A questão de pesquisa que foi definida, os objetivos para estar respondendo a essa questão. A metodologia que foi seguida para alcançar os objetivos. Uma revisão da literatura, falar sobre o desenvolvimento do trabalho em si, os resultados que foram obtidos, né, com o desenvolvimento, lições aprendidas, as conclusões e possíveis trabalhos futuros. Bom, então, introduzindo, contextualizando um pouco o tema, né, essa área, com a popularidade, né, o crescimento da popularidade do protocolo HTTP, isso já começou desde a década de 90, a internet começou a ficar cada vez mais fácil de ser utilizada, ficou mais fácil para as pessoas utilizarem, e ele ficou cada vez mais presente na vida das pessoas. Então ficou a informação que começou a ser criada a partir desse momento só começou a crescer, e ela cresce até hoje, a gente sabe disso. Então essa informação que é criada a todo momento, né, por milhões de usuários no mundo todo, ela nem sempre pode ser moldada, os autores dizem isso, ela nem sempre pode ser moldada de uma forma rígida que os bancos de dados relacionais costumam propor, que é a construção de entidades, com relacionamentos, com atributos. Você tem que moldar o seu problema dessa forma. E nem sempre esses dados você consegue moldar eles dessa forma, né, para ter um modelo eficaz. Esses dados são geralmente chamados pelo termo Big Data. Então é uma grande massa de dados que não tem uma estrutura muito bem definida às vezes. Então eles costumam usar esse termo Big Data. E os bancos de dados não relacionais vieram com a promessa de resolver esse problema. Então eles vão conseguir tratar essa quantidade grande de dados com essa estrutura não muito bem definida, vieram com essa promessa. Então a ideia pelo menos os autores dizem isso, os pesquisadores dizem que a ideia não é que eles substituam os bancos relacionais, pelo menos não por enquanto, eles não veem como um substituto. A ideia é que eles coexistam, né? Cada um vai ser aplicado para o tipo de problema que ele foi feito. Tanto que em alguns casos os bancos de dados relacionais obtêm melhores resultados do que os não relacionais. Então, os tipos de bancos de dados não relacionais eles são comumente chamados de NoSQL, então esse termo está relacionado aos bancos de dados não relacionais. São esses 4 tipos, né, chave e valor, orientado a colunas, a documentos e a grafos. Não é o objetivo do trabalho explicar como funciona cada um desses tipos, né? O trabalho foi focado no tipo orientado a grafos, a gente já vai ver o porquê nas motivações, então a gente vai estar trabalhando mais com esse orientado a grafos, né? E vai de acordo com a necessidade da aplicação. Cada aplicação pode precisar de uma modelagem diferente, né? Depende do seu domínio de problema. Para você estar escolhendo um desses tipos de banco de dados. Pode ser que você precise do relacional, né? Não de um desses também. Então, os itens que seriam de motivação para estar escolhendo esse tema de não relacional, os bancos de dados não relacionais, e mais especificamente orientado a grafos, né? Então, um fato interessante é que muitas empresas de grande porte começaram a utilizar os bancos de dados não relacionais para estar resolvendo seus problemas, conseguir trabalhar com a grande massa de dados que eles têm que trabalhar e dados que não são muito estruturados. Então a gente pode citar como exemplo a Google, Facebook, LinkedIn, Amazon. Tem grandes empresas que começaram a adotar o uso desses tipos de bancos de dados. Alguns até desenvolveram seus próprios bancos de dados, como Google e Amazon. Mais especificamente sobre os bancos orientados a grafos, a modelagem orientada a grafos ela traz alguns benefícios, né? Então, na ciência da computação já é sabido que existem algoritmos eficazes que são capazes de percorrer grafos em tempo bom de execução. Então, isso é um dado interessante para estar escolhendo os bancos de dados orientados a grafos. Um outro detalhe quanto à modelagem, você consegue modelar o seu problema no modelo orientado a grafos de uma forma até mais natural. Então, muitos autores dizem que
você não precisa moldar o seu problema de uma forma igual do banco relacional. Você tem uma liberdade para estar modelando de uma forma mais natural. As redes sociais, um dos problemas mais clássicos que a gente encontra na literatura, para estar modelando na forma de um banco orientado a gráficos, na forma de um gráfico, são as redes sociais, que os autores dizem que é o modelo mais clássico que tem para modelar num gráfico. E a gente sabe que existem muitas redes sociais hoje, no mundo inteiro, né? Facebook, LinkedIn, enfim, muitas dessas redes sociais, pode ser um fato interessante, né? Esses bancos podem ser aplicados para essas aplicações. E os bancos de dados orientados a gráficos, eles possuem uma linguagem de consulta apropriada, que alguns dos outros tipos de bancos de dados não relacionais acabam não possuindo. Então, os autores dizem que desses 4 tipos de bancos de dados, talvez orientados a gráficos deve ter uma linguagem mais familiar, mais fácil de ser utilizada. Vamos definir a questão de pesquisa, né? Então, beleza, a gente viu que eles vieram para resolver esse problema. Só que, então, é possível migrar o modelo de um banco relacional para um banco orientado a gráficos? Beleza, eu quero fazer migração, eu estou interessado em fazer migração, eu consigo fazer isso? É possível fazer isso? Então, essa é a questão que a gente buscou responder no trabalho. Então, os objetivos para estar respondendo essa questão foram definidos. A gente precisa analisar as formas das modelagens orientadas a gráficos, as formas de modelagem, né, como modelar um problema na forma de um gráfico, para conseguir entender isso melhor e saber que passos, que caminho a gente tem que seguir para construir um gráfico a partir de um modelo relacional. Esse seria o objetivo geral. E para alcançar ele, os objetivos específicos, né, entender as técnicas de migração. Tem alguns trabalhos que já falam sobre isso, sobre a migração de um modelo relacional para um gráfico. Estudar algum SGBD orientado a gráficos, um sistema de gerenciador de banco de dados orientado a gráficos, para entender melhor como ele funciona, né, como esses sistemas funcionam. Analisar as ferramentas que existem para migração de dados. Existem algumas ferramentas que migram os dados de fato, os dados de um banco relacional para um banco orientado a gráficos. E, por fim, pesquisar e desenvolver uma ferramenta, né, para a migração automática desse modelo relacional. Então, eu pego um modelo relacional existente, quero migrar para um gráfico. A metodologia que foi seguida, então, primeiro foi realizado um estudo bibliográfico sistemático sobre os bancos de dados orientados a gráficos, a fim de saber o estado da arte, o que já tinha pronto, o que já tinha feito, definir possíveis lacunas para estar explorando, né? A gente precisava definir buscar um modelo relacional na literatura. Então, como a migração ia ser feita, era preciso ter um modelo relacional para migrar ele e a gente conseguir fazer comparações, né? Busca de técnicas para a migração. Como eu disse, tem alguns trabalhos que estudaram algumas técnicas para fazer essa migração, elas foram estudadas. Pesquisa de ferramentas que realizam a migração, como eu disse, tem umas ferramentas que já fazem isso. Pesquisa sobre os SGBDs orientados a gráficos, a fim de escolher algum deles, que existem alguns, a gente vai ver daqui a pouco, a fim de escolher um deles e trabalhar também nesse trabalho. E desenvolver a aplicação que realiza a migração automática de fato. Então, um pouco sobre a revisão da literatura, ela foi feita sobre os bancos de dados orientados a gráficos, e ela foi realizada, foram definidas algumas strings de busca relacionadas a esse tema, e essas strings foram buscadas nessas bases de dados online com foco em computação. São essas duas bases que foram utilizadas, a CM Digital Library e 3E Explorer Digital Library. E alguns critérios de inclusão foram definidos, talvez o mais criterioso deles é que os estudos tinham que ser recentes. Optou-se por buscar estudos mais recentes, a partir de 2009, que foi quando os bancos de dados não relacionais começaram a ter mais espaço. Então, os estudos encontrados, né, com esses critérios, eles fazem comparações entre as modelagens, a modelagem relacional orientada a gráficos, né, fazem comparações de desempenho entre essas modelagens. Então, alguns autores migraram um modelo relacional para orientado a gráficos e fizeram comparações de desempenho, ver se valia a pena ou não. Como eu disse, não é em todos os casos que vale a pena. Avaliaram alguns SGBDs no SQL existentes, então fizeram comparações entre as linguagens de um banco não relacional para outro, e avaliam aspectos das linguagens de consulta. Então, como eu disse, esses 4 tipos de bancos de dados não relacionais, eles não têm uma linguagem só, igual é a linguagem SQL para os bancos relacionais. Esses bancos não possuem uma linguagem só, cada tipo deles possui uma certa linguagem. Então, alguns autores acabaram comparando essas linguagens, comparando seus aspectos para decidir qual que é mais fácil de utilizar. Enfim. Então, algumas lacunas que puderam ser encontradas. Pelo fato de ser uma tecnologia recente,
muitas pessoas, muitas empresas acabam tendo um certo receio de estar migrando, de estar adotando esse tipo de modelo, por ser uma tecnologia recente, pela falta de ferramentas apropriadas, por exemplo. Então, como os bancos de dados relacionais já estão, né, aí há muito tempo, eles têm ferramentas, têm muitos estudos inicializados, né, então isso acaba sendo um certo problema. A falta de uma linguagem padrão, igual eu comentei, né, dentro de um mesmo tipo, por exemplo, dentro do banco de dados orientado a grafos, pode não ter uma linguagem padrão, pode ser que um banco adote um e outro adote outro, dentro do orientado a grafos. Né? Então isso é um problema. A modelagem não relacional, também, para quem está acostumado com a modelagem relacional, às vezes acabar mudando o conceito que você usa de modelagem acaba sendo um problema. Apesar dela ser mais simples, né? A intenção, a modelagem não relacional, pelo menos orientada a grafos, ela acaba sendo mais simples do que a modelagem relacional. Mas para quem está acostumado, isso pode ser um problema. E a migração do modelo relacional também é um problema, né? Você, eu quero migrar meu modelo para um banco orientado a grafos, um banco orientado a documentos, enfim. Como que faz isso, né? Isso pode acabar sendo um problema. Então, o trabalho foi desenvolvido provavelmente explorando essas duas lacunas, né? A falta de ferramentas apropriadas. Então, foi desenvolvida uma ferramenta que, de certa forma, trabalha com um banco de dados não relacional, né? E essa ferramenta faz a migração do modelo. Então, essa lacuna de migração do modelo relacional acabou sendo explorada também. A gente pegou um modelo relacional e fez a migração dele para um modelo orientado a grafos. Então, falando sobre o desenvolvimento do trabalho em si e os resultados que a gente acabou obtendo. Primeiro, escolha do SGBD, né? Então, foi definido um objetivo, a gente tinha que escolher um SGBD orientado a grafos para trabalhar com ele, né, no desenvolvimento do trabalho em si. Então, como ia ser escolhido esse SGBD? Tem um website que chama DB Engines, ele faz um ranking desses bancos de dados, não só dos orientados a grafos, ele faz os bancos relacionais também, dos outros tipos. Né? Então, foi feita uma consulta nesse site para ver esse ranking, e o top 3 era, nessa ordem que está ali, Neo4j, OrientDB e Titan. Neo4j estava disparado lá na primeira posição. Eles davam aspectos como a interface do programa, as funcionalidades que ele apresenta, né, que o SGBD apresenta. Então o Neo4j estava no topo lá, mas ele foi escolhido não só por estar no topo, mas ele tinha várias características que eram mais interessantes. Por exemplo, ele é exclusivamente orientado a grafos, enquanto o OrientDB não é. Ele pode ser orientado a grafos e acho que orientado a chave-valor também. Então ele não é exclusivamente orientado a grafos, o OrientDB. E o Neo4j tem suporte a várias linguagens de programação, enquanto o Titan, por exemplo, tem suporte só a 3. Então, alguns aspectos acabaram levando o Neo4j a ser escolhido. Né? E o Neo4j apresenta uma linguagem de consulta, que é essa Cipher Query Language. É como se fosse a linguagem SQL, né? Só que para o Neo4j eles utilizam a Cipher Query Language. Essa linguagem foi desenvolvida pelo Neo4j mesmo, e ela é utilizada nesse SGBD. É uma linguagem simples, até algumas palavras, algumas palavras-chave, né, dessa linguagem existem no SQL também, então acaba sendo, às vezes, um pouco familiar. Né? Ela é bem fácil de usar. Então, possíveis modelos que a gente podia trabalhar, que a gente podia adotar para estar trabalhando com a ferramenta. Né? Então, a gente viu que a rede social é um exemplo muito clássico. Isso chegou a ser pensado, vamos trabalhar com uma rede social, desenvolver alguma coisa, uma aplicação que utiliza o banco orientado a grafos para uma rede social. E foi encontrado um modelo também na obra de Yilmaz e Navata, de 2011, é um livro de banco de dados, provavelmente vocês devem conhecer também. E existia um modelo relacional nessa obra que já era conhecido, que os autores utilizam bastante para usar de exemplo e tal. E existia um desejo por um modelo já existente na literatura. Por quê? Como a gente ia trabalhar com a migração de um modelo relacional para orientado a grafos, seria legal ter um modelo que já existe, para a gente poder fazer comparações, enfim. Então, explorar a migração e fazer comparações entre esses dois modelos, então acabou se optando pelo modelo dessa obra desses dois autores. Né? Então, nos próximos slides vai ter duas figuras, né, que elas apresentam esse modelo relacional que foi adotado dessa obra desses dois autores, né, para a gente conhecer ele. E esse modelo consiste basicamente de manter o cadastro de empregados de uma organização, de uma empresa. É um modelo que foi feito para manter esse cadastro. E 4 principais entidades, né, desse modelo seria a entidade de empregado, que ela se relaciona com a entidade de departamento, por exemplo, né, o empregado trabalha em determinado departamento, a entidade de projeto e a entidade dependente. A gente já vai ver como elas estão relacionadas aqui nas imagens.
Então essa figura foi extraída dessa obra, desses autores. Ela é a modelagem relacional que eles utilizam para alguns exemplos nesse livro. E na outra figura tem um DER que foi construído, mas acho que é mais fácil a gente observar pelo DER mas enfim, né, a gente tem essas 6 entidades, que é empregado, departamento, a localização do departamento, projeto, essa workzone que relaciona um projeto com um empregado. Então o empregado trabalha em vários projetos, e um projeto pode ter vários empregados, né, e a entidade dependente que se relaciona lá com o empregado. Pelo DER fica mais fácil de ver. Esse DER foi construído por mim mesmo durante o trabalho, mas ele foi baseado nessa modelagem aqui. Alguns atributos acabaram sendo, o nome de alguns atributos acabou sendo alterado, para fazer mais sentido, né? Acho que os autores não usaram um certo padrão nos nomes, mas nada que prejudica a modelagem. Então, algumas características interessantes que vão ser exploradas aí na migração, por exemplo, essa entidade workzone, ela serve para fazer o relacionamento muitos para muitos, de um empregado com um projeto. Porque um empregado pode trabalhar em muitos projetos, e um projeto pode ter muitos empregados. Então, e ela tem essa propriedade de horas, né, que seriam as horas que um cara trabalhou no projeto. Essa entidade vai ser interessante, a gente vai poder observar depois no modelo orientado a grafos alguns aspectos interessantes sobre ela. Então, guardem ela aí. E um outro fato interessante é esse auto-relacionamento, né, que existe na entidade empregado. Então, um empregado pode ter um supervisor, que também é um empregado. Então, existe esse auto-relacionamento, né, do supervisor de um empregado. As outras relações são simples, né? Um projeto tem departamento, empregado trabalha no departamento tem um gerente, tem um empregado. São relações bem tranquilas. Então, a construção, a gente fez então uma construção manual. Existiam alguns estudos que trabalhavam algumas técnicas de migração. Então, essas técnicas foram estudadas, foram unidas algumas técnicas de alguns estudos, e um modelo orientado a grafos foi construído manualmente mesmo para esse modelo relacional aqui, né? Então, com a união dessas técnicas, a gente construiu esse modelo, que vai ser apresentado na figura 3 ali. Então, algumas definições importantes para a gente conseguir entender esse modelo. Foi utilizado um grafo orientado. Um grafo orientado é um grafo que as suas arestas possuem orientações. Tem uma setinha que indica a direção da aresta. Faz mais sentido você ter uma aresta com orientação, né? Porque uma relação sai de uma entidade para outra entidade. Então, acabou sendo utilizado um grafo orientado. Os vértices, eles acabam representando meio que as entidades do modelo relacional. Então, uma entidade do modelo relacional, cada registro dessa entidade acaba virando um vértice do modelo orientado a grafos, do grafo lá. Então, para essa entidade employee, por exemplo, cada empregado que é do tipo employee vai ser um vértice. Então, vai ter um vértice para cada employee, para cada empregado, por exemplo. E assim por diante para as outras entidades, né? Então, as arestas representam as relações. Então, se um empregado trabalha em um departamento, vai ter um vértice empregado, um vértice departamento, vai ter uma aresta entre esses dois. E as propriedades são os atributos. Então, por exemplo, no empregado, né, o nome, o primeiro nome, o último nome, a data de nascimento, né, enfim, esses atributos dessas entidades acabam virando propriedades no modelo orientado a grafos, que essas propriedades podem existir tanto em vértices quanto em arestas. Então, essa figura foi o gráfico foi construído manualmente com essas técnicas que foram estudadas, né? Então, a gente pode observar, por exemplo, a entidade empregado. Dentro desse nó, desse vértice empregado, employee no caso, né? Tem, por exemplo, aquele auto-relacionamento que a gente tinha visto no modelo relacional, acabou virando uma aresta dele que ele mesmo. Então, tem uma aresta, seria o auto-relacionamento, né, supervisado por... Então, o empregado trabalha no departamento, o departamento é gerenciado por um empregado, né? Dependente do empregado. Aquela entidade workzone, que eu tinha comentado, ela servia para fazer o muitos para muitos, né, dessas duas entidades, empregado e projeto. Ela acabou sumindo, ela virou uma aresta. Quer dizer, não é que ela acabou sumindo, né? Ela não virou um vértice, como as outras viraram. Ela virou uma aresta. Por quê? Porque no modelo orientado a grafos, como eu disse, é mais natural. Você não precisa... No modelo relacional, você precisa de uma entidade muitos para fazer esse tipo de representação. No gráfico, você não precisa. Então, você simplesmente coloca uma aresta do empregado para um projeto. E esse atributo horas, que são as horas que ele trabalhou no projeto, acaba ficando na aresta. Então, essa aresta tem a propriedade de horas. Esse empregado tem as propriedades do empregado, nome, enfim. Só que esse empregado representa um registro, um registro daquela entidade. Seria o empregado João, por exemplo.
Se tivesse mais um empregado, teria mais um versus empregado. Assim por diante. Então, foram pesquisadas ferramentas que fazem a migração dos dados. Existem ferramentas que migram os dados de fato, pegam um banco de dados relacional já existente, um MySQL que seja, e migram os dados deles já para um banco orientado a grafos. Só que existe um desejo por ferramentas que migram o modelo, não os dados de fato. Por que isso é importante? Migrar os dados de fato implica em já ter um novo SGDB instalado. Então você vai fazer a migração dos dados, ele vai pegar os seus dados do banco relacional e já vai criar um banco orientado a grafos, um novo SGDB. Às vezes você não quer já migrar, você quer estudar o modelo. Então, existia esse desejo de fazer uma ferramenta que migrasse o modelo, que gerasse uma imagem como essa aqui, para poder ser analisada. Então, a aplicação Relational to Graph que foi desenvolvida faz exatamente isso. Ela conecta numa base de dados relacional e faz a migração. Gera uma imagem que é um grafo que representa aquele modelo relacional. A aplicação era compatível com esses 3 bancos de dados, por enquanto, MySQL, Oracle e PostgreSQL. Esses são os passos realizados. Então, o que a aplicação faz para conseguir alcançar esse objetivo? Primeiro, ela estabelece conexão com a base relacional. Então, o cara tem que informar os dados de conexão, óbvio, então isso é informado através de um arquivo de propriedades. O cara informa os dados da conexão com a base relacional. A ferramenta vai fazer o levantamento do modelo. Então, ela pega os metadados da base relacional. Todo banco relacional utiliza os metadados para representar suas entidades, como elas estão relacionadas. Então, os metadados são consultados para pegar esse modelo. Ela estrutura, então, esses metadados na forma de um grafo. No código mesmo, cria um grafo ali, a partir daqui, estrutura na forma de um grafo. E, por fim, ela gera uma imagem a partir desse grafo que foi criado. Então, esses são os passos que a aplicação realiza, basicamente, para estar alcançando esse objetivo. E essa figura 4 foi gerada pela aplicação. Essa figura já é resultado da aplicação que foi desenvolvida. Então, para aquele mesmo modelo que a gente usou, aquele modelo esse modelo relacional que a gente acabou consultando aqui. Então, a gente pode observar que as entidades estão presentes. Ela não ficou tão bonita quanto essa imagem, a aplicação fica manualmente, colocando cores, mas a aplicação já fez essa migração. Então, a gente tem um nó empregado, a gente tinha analisado ele. Tem uma aresta que é o relacionamento dele com ele mesmo. Aquela entidade WorkZone, ela não virou um vértice, pode ver que ela acabou não virando um vértice aqui, ela virou uma aresta, essa aresta aqui, empregado com projeto. Então, o empregado trabalha em um projeto, ele pode trabalhar em mais projetos também. Enfim, as entidades estão relacionadas, o empregado trabalha no departamento, o departamento trabalha no empregado. A aplicação acabou sendo gerada a imagem acabou sendo gerada sem o nome nas arestas. Isso é uma dificuldade para a aplicação, a gente vai ver nos outros slides também. Então, a ferramenta ela foi desenvolvida, ela é open source, código aberto, na licença GPL-v3. Ela possui 17 classes, foi desenvolvida em Java, em Java 8. Então, ela possui 17 classes, 1.110 linhas de código foram feitas. E ela apresenta algumas dificuldades, alguns problemas em modelos relacionais que são maiores. A gente vai ver através da figura 5. Esse modelo, eu não apresentei o modelo relacional dele, acho que não era interessante, mas esse modelo ele é utilizado quando você instala uma base de dados MySQL. Esse modelo já vem com a base de dados. A base de dados MySQL, quando você instala do zero, já vem com esse modelo que é o modelo de exemplo. Ele é um modelo um pouco maior, um modelo relacional um pouco maior do que o anterior, por exemplo. E, enfim, a aplicação conseguiu, também gerou o grafo corretamente para esse modelo. Só que algumas dificuldades para se observar, tipo, essa aresta de customer para endereço lá, address, ela está fazendo uma curva um pouco grande, enfim. Tem alguns cruzamentos de arestas, algumas arestas se cruzam ali, quando você coloca mais entidades, pode ficar mais evidente, pode ter mais arestas se cruzando, que pode dificultar um pouco a visualização. Claro que não vai ser possível, nem sempre vai ser possível você evitar de que as arestas se cruzem. Pode ser que não tem como fazer um gráfico sem que as arestas se cruzem, nem todos os grafos são possíveis. Mas acaba sendo um pouco uma dificuldade para a aplicação também. Então, as lições aprendidas aqui com o desenvolvimento do trabalho em si,
Então, foram estudados alguns conceitos dos bancos de dados relacionais, bem como os dos não relacionais. Então, isso foi importante, né? A gente acabamos entendendo melhor como alguns conceitos dos bancos de dados relacionais e dos não relacionais também, da modelagem orientada a grafos, como ela funciona, quais são os passos para a gente conseguir criar um gráfico a partir disso. O uso de novas ferramentas e tecnologias, né, que até então não tinha utilizado, né, ferramentas para fazer esse desenho desse gráfico, por exemplo, é uma ferramenta de terceiro, que é open source também, no trabalho ela é descrita, né, corretamente, é o GraphViz. E então algumas ferramentas novas são utilizadas, foi legal também. O Neo4j, que é uma SGBD orientada a grafos, é uma tecnologia, uma ferramenta nova também, é uma SGBD que surgiu em 2010, a primeira versão, e foi legal trabalhar com ele também. E trabalhar com metadados, né? Para conseguir fazer essa migração, teve que pegar os metadados do banco relacional, trabalhar com eles, né? Foi importante também. Então, algumas conclusões aqui, né? Então, a questão de pesquisa que tinha sido definida, né? É possível migrar um modelo de um banco de dados relacional para um modelo orientado a grafos? Então, sim, a gente viu que isso é possível, a aplicação até faz isso automaticamente, né? Ela trabalha com os metadados do banco relacional e acaba gerando esse modelo, esse grafo, né? Então, beleza, a pergunta foi respondida, né, positivamente. A aplicação alcançou seus objetivos, os objetivos que tinham sido definidos por ela conseguiu alcançar. Só que, claro, tem alguns espaços para melhorias e possíveis trabalhos futuros, né? Como eu disse, a aplicação teve algumas dificuldades, a gente vai estar vendo no próximo slide, que podem ser trabalhados. Então, possíveis trabalhos futuros aí com esse trabalho, com a aplicação. Talvez tentar melhorar a disposição dos vértices e arestas. Então, como eu disse, né, tem casos que pode ser que as arestas acabam se cruzando, ou os vértices acabam ficando muito próximos uns dos outros, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que vai ter que ser estudada melhor se for tentar ser melhorado, né? Talvez até utilizar uma outra ferramenta que foi utilizada no GraphViz. Existem outras ferramentas que geram grafos também automaticamente, uma imagem de um grafo. Mas a gente acabou utilizando o GraphViz, mas pode ser que alguma outra seja melhor, não sei. Né? Adicionar mais SGBDs à aplicação. Então, ela é compatível com MySQL, Oracle e PostgreSQL. Alguém pode querer trabalhar com outro banco, sei lá, DB2, né? Enfim, pode ser necessário adicionar. Não é muito difícil adicionar um banco de dados, mas pode ser necessário. Dar nomes às arestas, então essa é uma das maiores dificuldades da aplicação. No início a gente até tinha gerado o nome para as arestas, só que tinha ficado um nome muito era trivial, né? Tipo, era, por exemplo, essa aresta de loja para endereço tinha ficado loja para endereço, né? Store to address, tipo, os nomes bem que não são explicativos, né? Então não faz muito sentido. Então é uma certa dificuldade de gerar esses nomes, gerar bons nomes para as arestas, mas é um possível trabalho que pode ser feito. E exibir as propriedades. Então a gente viu, né, que os atributos das entidades no modelo relacional acabam virando propriedades no gráfico, propriedades de vértices, propriedades das arestas. A imagem gerada ela não apresenta isso, de nenhuma forma isso é apresentado para o usuário hoje, né? A aplicação não mostra isso para o usuário. Isso é interessante, então talvez, não na imagem, senão a imagem vai ficar muito poluída, né? Colocar um monte de propriedades na imagem vai ficar meio poluído. Mas dá uma outra saída para o usuário, talvez um arquivo texto lá, com as propriedades de cada vértice, né? E aresta. Então, isso é um possível trabalho que pode ser feito também, que eu acho que é interessante. Eu acredito que seria útil para o usuário também. Enfim, o que tinha para apresentar isso. Agradeço a atenção de todos aí e se tiverem algum comentário, alguma dúvida, acho que posso fazer.